Gosto de ficar aqui para ver o rostinho de todo mundo, que ali eu sou meio baixinha. A nossa conversa de hoje é sobre SOS. Sabe aquele pedido de socorro que é conhecido em filmes, às vezes em navios, quando está naufragado, que é o S? O S é um pedido de socorro, é usado para isso. E o SOS de hoje também é pedido de socorro, mas para o nosso mundo íntimo. E quem trouxe esse SOS foi o André Luiz. Vamos ver o que significa o nosso SOS que a gente vai conversar hoje. Silêncio, oração e serviço. Então, silêncio, oração e serviço como sendo a síntese de todas as respostas. Então, para todas as dificuldades, facilidades, tristezas, alegrias, SOS. E hoje eu gostaria de focar em um desses elementos, cada um desses dá uma conversa já, então hoje queria falar do O, que é a oração. A oração a gente pode chamar de oração, de prece, de reza, a gente chama do jeito que a gente quiser, é a mesma coisa. Será que essa prece, essa oração, ela precisa ser feita quando a gente acorda, quando a gente vai dormir? Tem que ter pelo menos 2 minutos de duração, tem que ter um Pai Nosso no meio. Será que é isso que é oração? Não. O que é então a prece? Também André Luiz nos diz isso. A prece é o caminho de luz entre nós e Deus. Então a prece é toda vez que a gente lembra e pensa em Deus, é uma prece, é uma oração. Então, orar é, primeiro, pensar em Deus. Segundo, aproximar-se de Deus. E terceiro, se comunicar com Deus. A gente não vai conseguir chegar no terceiro, que é se comunicar, se a gente nem pensar em Deus primeiro. Então, é uma escadinha. Pensar em Deus, que muitas vezes nem isso a gente lembra de fazer. A gente vive na correria, no dia a dia e nem lembra que Deus existe. Pensando em Deus, aí a gente vai se aproximar um pouquinho dele. Chegar um pouquinho mais perto de Deus, como? Toda vez que a gente ajuda outra pessoa, por menor que seja, a gente está se aproximando de Deus. Toda vez que a gente dá um sorriso, que a gente tem paciência com alguém, a gente está se aproximando de Deus. E por fim, se comunicar com Deus. A gente vai falar melhor disso hoje. E eu queria trazer uma frase para vocês de Emmanuel, que ele fala sobre o primeiro passo, que é pensar em Deus. Ele fala assim: está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. Vou voltar aqui em algum desses itens. Então, o poder da prece não é a palavra que a gente usa, se é bonita, se é mais simples. Não está na duração da prece, quanto mais longa, melhor. Não está aonde, no lugar que a gente faz a prece. Está no poder do pensamento. Então, eu posso usar as palavras que eu quiser. Eu posso fazer no momento que eu quiser. É bom fazer uma prece quando acorda? É. Para começar o dia já pensando em Deus. É bom fazer uma prece antes de dormir? Também é, que daí a gente vai dormir pensando em Deus, porque o nosso espírito continua trabalhando durante a noite de sono físico. A gente dorme, o corpo dorme, mas a gente continua. Então é bom ir dormir pensando em Deus também. Mas eu também posso pensar em Deus no meio do meu dia de trabalho, quando eu olho pela janela e vejo uma coisa legal, quando alguém é legal comigo, ou quando está difícil, eu posso pensar em Deus varrendo a casa, em qualquer momento do dia, não importa, em qualquer lugar também. Outro ponto que eu trouxe também para a gente conversar é o que a prece faz e o que a prece não faz. Que é importante a gente saber diferenciar para ir exercitando esse pensamento, essa comunicação com Deus. Vou começar pelo que a prece não faz primeiro. A gente já sabe aqui que se a gente orar com bastante vontade, botar a força do pensamento e pedir para a gente ganhar na Mega Sena, a gente já sabe que para isso não vai funcionar, não é assim que as coisas funcionam.
Mas será que a gente já sabe que não adianta pedir para Deus, para Jesus, para o anjo da guarda livrar a gente daquele parente difícil? Que a gente não aguenta mais se relacionar? Será que adianta? Então, isso é uma das coisas que a prece não faz e que Emmanuel nos fala. A prece não opera modificações na lei, que é imutável. Altera-nos, contudo, o mundo íntimo. E aí eu trouxe um texto de Meimei que se chama No Clima da Oração. Eu não trouxe o texto inteiro, são vários exemplos do que a prece faz e do que a prece não faz. Eu trouxe 4 só. Ela começa assim: a oração nem sempre retira do sofrimento. Então a oração nem sempre vai tirar o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, mas nos dá forças para suportar a dificuldade. A dificuldade, às vezes, ela precisa continuar lá, para o nosso bem, para a gente aprender, para a gente não se desviar do caminho, por inúmeros motivos. Ela vai continuar lá. Mas a gente ora e pede o quê? Força para suportar essa dificuldade. Aí parece que a dificuldade não fica tão difícil assim. A oração nem sempre afasta os problemas, mas nos clareia o raciocínio para a gente resolver. Por exemplo, fui demitido do meu trabalho, estou com um problema financeiro. Não adianta, às vezes, eu orar para conseguir um emprego no dia seguinte. Mas eu posso orar para que clareie meu raciocínio e eu consiga fazer entrevistas novas de emprego com mais tranquilidade, mais calma, e aí sim, conseguir um novo emprego. Só um exemplo. Terceiro, a prece nem sempre nos modifica as pessoas difíceis, mas nos ilumina os sentimentos para aceitá-las como são. Dentro de casa, normalmente, todo mundo tem um parente que é mais difícil que os outros. Quantas vezes a gente pensa assim: ai, Jesus, faz com que essa pessoa mude, com que ela seja mais paciente, com que ela seja menos difícil, para a convivência no lar ficar melhor. A gente pensa isso às vezes, mas a gente não tem que pedir para a pessoa mudar, porque a prece não vai mudar, mas vai mudar a gente, como a gente enxerga aquela pessoa, e parar de ver só os defeitos naquela pessoa, passar a ver também as coisas boas, e aí o nosso mundo íntimo vai se renovando. E o último exemplo que ela dá: a prece nem sempre nos cura as enfermidades, mas nos fortalece para o tratamento preciso. Então isso aqui é tudo que ela não faz e tudo que ela faz. E tem um outro ponto também, que foi o Arthur Valadares, numa palestra desse tema, que ele fala, eu achei muito interessante porque eu nunca tinha pensado dessa forma. Muitas vezes a gente está em dificuldade, não importa se é espiritual, material, na família, no trabalho, não importa, a gente está numa dificuldade e a gente passa a pensar só naquilo. Normalmente, quando a gente está bem, no dia a dia, a gente pensa em várias coisas diferentes. Quando vem o problema, a gente passa a pensar só naquele problema, 24 horas por dia. Às vezes dá uma trégua, dá um pouquinho, a gente volta a pensar naquilo. O Arthur, ele fala de afunilamento do pensamento. Então imaginem tipo um funil que vai afunilando, fica só naquele pensamento, a gente não consegue enxergar mais nada. A prece vai nos ajudar a sair disso. Vai nos ajudar a passar a enxergar as outras coisas que nos rodeiam, as coisas boas, outras dificuldades às vezes, mas a enxergar outras coisas, outras possibilidades que sem a oração, sozinhos, a gente não conseguiria. Então também é um alerta para a gente se perceber. Quando a gente se vê nisso, com um pensamento fixo, numa dificuldade, num problema, numa pessoa, que a gente ore para que a gente passe a perceber as outras coisas boas que nos rodeiam. Às vezes, a gente vai continuar pensando naquele problema, mas por 5 minutos a gente vai esquecer. Aí no dia seguinte já esquece por 10. No outro dia esquece o dia inteiro. A gente vai exercitando isso e pedir ajuda. Porque às vezes a gente quer resolver tudo sozinho, sair da dificuldade sozinho, e sozinho a gente não vai conseguir. E aí, Emmanuel nos fala que os nossos anjos da guarda, mentor,
guia espiritual, a gente chama também como a gente quiser, mas aquele espírito amigo, que todo mundo tem um, que está sempre do nosso lado, nos incentivando, ele fala como que esse anjo da guarda atua quando a gente está nessas dificuldades, que a gente não consegue parar de pensar nisso. Olha que interessante. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim, desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos, ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Então eles atuam de maneira tão imperceptível que às vezes a gente acha que é a gente que deu conta sozinho. Mas eles não vão mudar o mal que nos atinge, mas eles vão ajudando no nosso pensamento. Que a gente pense numa coisinha melhor, que a gente olhe outra coisa e com isso a gente mesmo vai superando, vai melhorando. E toda vez que a gente ora, nessa mesma palestra do Arthur Valadares que eu comentei, ele conta o que acontece. Primeiro, a gente passa a escutar Jesus melhor, porque Jesus está sempre do nosso lado, dentro do nosso coração, na verdade, não é nem do lado, é dentro da gente. Mas a gente está com tanto barulho na cabeça de problema das coisas do dia a dia, da matéria, que a gente não escuta. Quando a gente para orar, a gente passa a escutar Jesus falando dentro da gente, para nos ajudar. Depois disso, a gente muda o foco. Aquilo que eu comentei de parar de pensar só naquele problema e passa a enxergar outras coisas. Terceiro, a gente passa a ver os problemas do tamanho que eles realmente são. Porque quando a gente pensa só naquilo, um problema que era desse tamanho, vira desse. E quando a gente ora, a gente vai voltando a ver aquela dificuldade do tamanho que ela realmente é. E por fim, a gente consegue energia para lutar contra a dificuldade. Mas não é uma vez. É esse exercício. Por quê que é um exercício? Porque um pai, por exemplo, não pode um dia falar assim: hoje eu sou pai. Aí amanhã ele fala assim: não, hoje eu não sou pai. Eu volto a ser pai semana que vem, hoje não. Não existe isso, você é pai o tempo inteiro. É um relacionamento de pai com filho. O nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa, não é quando a gente quer, não é de vez em quando a gente está precisando ou quando algo muito bom aconteceu. É o tempo inteiro que a gente tem que exercitar e nutrir esse relacionamento de pensar e se aproximar de Deus. E daí a gente vai vendo essas diferenças. E aí, para a gente finalizando, duas coisas. A primeira, então, em que ocasião a gente deve orar? Pode parecer óbvio o que eu vou falar agora, mas é importante a gente listar, lembrar alguns exemplos para que a gente exercite quando acontecer no dia a dia. Então, toda vez que, por exemplo, a gente se sentir sozinho, abandonado na dificuldade, ora, para que a gente perceba a presença desse anjo da guarda que eu comentei melhor, porque a gente nunca está sozinho. Quando algo muito bom acontece com a gente, aquele emprego que a gente queria, aquela promoção, uma viagem, uma pessoa nova chegando na família, enfim, tantas alegrias, vamos rezar também, vamos agradecer a Deus por essa bênção, por essa alegria. Quando a gente escapa, quando sabe um susto, um acidente no trânsito que quase bate o carro e não bateu, agradecer também por ter escapado dessa dificuldade. E quando vem o problema também, porque ele vai vir, a gente também tem que agradecer a oportunidade de estar vivendo aquilo, mas principalmente, que é difícil, pedir ajuda para que a gente entenda o porquê que aquilo está acontecendo com a gente. A gente pode pedir ajuda para isso também. Eu, algumas vezes, já me vi pensando assim: Jesus, não estou entendendo porquê, mas me ajuda a enxergar isso de um jeito diferente. Quem sabe lá na frente, daqui a alguns anos, eu vou entender o porquê, mas me ajuda. Às vezes, só esse pensamento já é uma oração. E por fim, uma frase, então, de Emmanuel, de novo, que
A gente tem que lembrar de orar porque a gente não consegue nada sozinho. Sozinho a gente não vai resolver os problemas. Mas a gente também tem que lembrar que só rezar, só orar, também não vai resolver a situação. Imagina se a gente pudesse ficar sentado, deitado o dia inteiro rezando e aí tudo mudaria. A gente precisa agir, fazer, que é o serviço do SOS, que é a ação. E Emmanuel então fala sobre isso. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. E, através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. Então a gente ora pedindo ajuda. Como que essa ajuda vem? Através da ação, através do outro. Quando a gente está na rua fazendo alguma coisa dentro de casa, se a gente ficar sozinho, isolado, parado, a gente não vai perceber essa resposta de Deus. Essa resposta de Deus vem quando a gente age. Quando a gente pisa no mundo lá fora e no mundo íntimo de nós mesmos e decide mudar, olhar para o outro, fazer algo de diferente, servir, que é o outro S. Então a mensagem de hoje era essa, que a gente lembre do SOS, principalmente do O, nessa semana da oração, que a gente lembre que a gente não está sozinhos. E agora a gente vai para esse segundo momento, que é o momento do passe, que a gente permaneça em oração, com pensamentos bons e que a gente lembre de Jesus, nosso mestre amigo e do nosso anjo da guarda, enquanto a gente está ali na salinha do passe. Que assim seja.